Boa noite. Boa noite, quem tá por aí? Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou fazer uma revisão com vocês hoje. Olá, olá. Quem é da lista de transmissão? Quem tá aí que é da lista de transmissão? Boa noite, boa noite. Isso aí, gente. Pessoal, vou fazer uma revisão com vocês. Não costumo fazer revisão. É algo que eu não faço. Vou fazer uma revisão. Eu sei que várias provas estão chegando. Então, eu separei 6 capítulos da matéria para fazer uma revisão com vocês. De onde vocês estão falando? Quem é da lista de transmissão? Boa noite, Pernambuco. Pessoal, vou fazer uma revisão sobre 6 capítulos hoje. Até atos administrativos. Tá bom? Todo mundo tá animado? Sexta-feira. Sexta-feira em casa, vamos fazer uma aula bem produtiva. Ó, pessoal do país inteiro. Tem muita gente do Nordeste. Rondônia. Isso aí, Brasília. Pessoal, convidem seus amigos. Essa revisão não vai ficar aqui gravada, então aproveitem. Aproveitem essa aula. Tá bom? Opa! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estados Unidos, Paraíba. Que bom, gente, vocês estão aí. Obrigada. Obrigada, Josiel, obrigada. Pessoal, quem está se preparando para provas que estão chegando, que estão aí bem próximas, quais são as provas que vocês estão estudando? Para onde vocês estão aí? Qual que é o cargo dos sonhos de vocês? Hoje eu vou falar sobre muita matéria importante, tá bom? Fica atento, fica aí que essa live não vai ficar aqui gravada, então aproveitem. Pessoal, para quem está se preparando aí para as próximas provas, contratos administrativos, TRT, RJPRF, PF, Delta, MG. Eu dei uma olhada muito boa nessas últimas provas de delegado, então eu vou falar muito sobre algumas questões. Já vou explicar para vocês. Pessoal, vou revisar hoje com vocês do capítulo número 1, princípios, organização, poderes, atos administrativos, licitação e contratos. Beleza? Vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre o direito administrativo é o conceito, né, de direito administrativo. Direito administrativo é aquele ramo do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. Função que o Estado desempenha voltada a alcançar, de forma concreta, direta e imediata, o interesse público. Então, direito administrativo, função administrativa, não se esqueça. O direito administrativo está presente em todos os poderes do Estado. Nós sabemos que o Estado se subdivide em 3 poderes estruturais. O poder do Estado se subdivide em 3 poderes estruturais. Só que vocês têm que ter uma noção bem clara. O poder do Estado vem do povo. Esse poder é uno e indivisível. Agora, para fins estruturais, para fins de organização da administração, das funções judiciais, das funções legislativas, há uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. A tripartição de funções entre os poderes estruturais segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente o Poder Executivo vai executar, preponderantemente o Legislativo vai legislar, preponderantemente o Judiciário vai julgar, preponderantemente cada um desses poderes desempenham essas funções típicas e outras funções atípicas que são parecidas, que são correlatas com as funções desempenhadas pelos outros poderes. Essa frase, não subestime o que eu estou falando aqui agora, é a matéria mais simples do inicinho, mas isso é importante.
Critério de distribuição das funções entre os poderes é o critério da preponderância e não da exclusividade. Agora, o ponto mais importante do tópico número 1 do seu edital é o conceito de administração pública. Nós temos o conceito de administração pública em conformidade com o critério subjetivo ou formal e administração pública em conformidade com o critério objetivo ou material. Quando eu estiver falando de administração pública em conformidade com o critério subjetivo, eu estou falando dos sujeitos, órgãos e entidades que compõem a administração pública. Eu estou falando de quem faz parte. Subjetivo de sujeitos, órgãos e entidades que compõem a administração pública. E quando eu estiver falando de administração pública em conformidade com o critério objetivo, aí eu estou falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Executa serviços públicos, exerce o poder de polícia, desempenha atividades de fomento e etc. Então, pessoal, com o que eu falei com vocês, com essas frases que eu falei com vocês, vou mostrar para vocês ficarem mais tranquilos, seguros, né? Olha só, gente, essa primeira frase aqui dos poderes, olha aí, o critério da preponderância e não da exclusividade, essa primeira frase respondeu a, não consigo ver, 18% das questões de prova sobre o tópico número 1 da sua matéria. Essa frase aqui da preponderância. Agora, o que é mais importante do capítulo número 1? É o conceito de administração pública em conformidade com o critério subjetivo e administração pública em conformidade com o critério objetivo. Essas duas frases respondem juntas a 25% das questões. Então, se você está indo para a prova aí, quer ir um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, comprove o que eu estou falando. Faça as últimas provas aí, quem está fazendo concurso de delegado, quem está estudando para a PRF, faça as últimas provas e comprove isso aqui que eu estou falando. O que você precisa saber sobre o tópico número 1, que é mais importante, é o conceito de direito administrativo, é o conceito dos poderes estruturais de Estado, o fato de que a distribuição de funções entre os poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade, e o conceito de administração pública. Vocês não podem deixar de saber também as fontes do direito administrativo, de onde vêm as regras do direito administrativo. São 4 fontes que vocês precisam saber. A fonte primária, que é a lei, correto? A lei é a única fonte primária do direito administrativo. Porque o direito administrativo regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. E nós sabemos que nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que estabelece as leis que regulamentam o convívio em sociedade e também segue aquelas leis. Ou seja, o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Dessa forma, a lei é o que, gente? É a fonte primária do direito administrativo. Mas nós também temos como fonte secundária a doutrina, a jurisprudência, os costumes, correto? Lembrando que a jurisprudência é a fonte secundária, agora a súmula vinculante, olha esse nome, é o entendimento da Corte Suprema do STF que vincula quem? Vincula os órgãos do judiciário a seguir aquele entendimento e vincula também a administração pública. Então, se eu tenho um entendimento do STF, eu não estou lendo os comentários, se eu tenho um entendimento do STF, correto? Não estou lendo nenhum comentário, gente, me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Não estou lendo os comentários, não estou conseguindo ler. Se eu tenho, gente, uma súmula vinculante, né, um entendimento da Corte Suprema, essa súmula ela vincula os demais órgãos do judiciário, ou seja, todos os juízes terão que tomar decisões em conformidade com aquela súmula e a administração também vai ter que seguir aquele entendimento. Então, se eu tenho um entendimento jurisdicional, se eu tenho algo que o judiciário estabeleceu que vincula o executivo, que vincula a administração pública, a súmula vinculante ela não pode ser uma mera fonte secundária. A gente fala que ela é uma fonte principal ou direta, beleza? Mas é importante também. Vamos lá. Segundo capítulo, princípios da administração pública. Pessoal, o princípio mais importante é o princípio da impessoalidade. Dá uma olhadinha aí.
é o princípio mais cobrado, o princípio da impessoalidade. Realmente, esse é o princípio que aparece com mais frequência nas provas, seguido de autotutela, seguido do princípio da publicidade. Eu vou falar aqui para vocês o que é mais importante. O que o princípio da impessoalidade é importante? Porque a atuação do gestor público, do agente público, deve ser impessoal, correto? O gestor público, você, quando assumir seu cargo público, você não enxerga aquele que está sendo atingido pelo ato, correto? Você não enxerga quem está sendo atingido por aquela medida administrativa. Você, como agente público, busca atender ao bem comum. Você não busca favorecer alguém, prejudicar outra pessoa. Não. Você busca atender ao bem comum, correto? Por isso que a gente fala que esse princípio está intimamente relacionado com a teoria da imputação volitiva. Quando eu estou trabalhando na administração pública, quando eu estou desempenhando as minhas funções, as minhas condutas da Gabriela são imputadas à pessoa jurídica na qual estou inserido, ao Estado de Minas Gerais. Ou seja, gente, não sou eu que estou editando aquelas medidas, não. É o Estado de Minas Gerais que está editando aquelas medidas, correto? Teoria da imputação volitiva, beleza? O que é mais importante sobre esse princípio que vocês não podem deixar de saber, pessoal? Primeiro, em razão do fato de que a atuação do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido, é vedada a autopromoção pessoal, né? É vedado ao agente público colocar aí nas publicações, colocar nos meios de publicização daquela medida o nome dele. Tipo assim, obra do governador Fernando Pimentel. A obra que o Estado de Minas Gerais está realizando não é uma obra do governador, é uma obra do governo do Estado de Minas Gerais. O governador não pode se beneficiar, se promover com aquela medida. Haja vista que as condutas são do governo do Estado, são da pessoa jurídica na qual o governador está inserido. Beleza? Esse é um ponto importante. Segundo ponto é a vedação ao nepotismo. Correto? Vocês precisam saber disso. Eu não estou conseguindo ler todos... Eu não estou conseguindo ler, pessoal. Mas eu já agradeço aí. Tem muita coisa boa, parece. Vedação ao nepotismo, não posso perder o raciocínio. Vedação ao nepotismo. Pessoal, o nepotismo, né? A súmula que veda o nepotismo, a prática do nepotismo, alcança até o parente o quê? Em terceiro grau. Primo pode. Eu, Gabriela, assumi uma superintendência. Eu posso nomear a minha prima como minha subordinada? Posso. Primo pode, ok? Primo pode. Professor, e aquela história de cargos políticos? Vamos dizer que eu fui eleita para ser governadora do Estado. Governadora do Estado vai nomear os secretários de Estado. Secretários de Estado, como eles estão logo abaixo do governador na hierarquia, aqueles secretários, eles também são parte da cúpula do governo. Eles desempenham cargos políticos. Eu posso, por exemplo, então, nomear a minha irmã para exercer um cargo de secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas? A minha irmã? Posso ou não posso? Posso, porque essa vedação ao nepotismo não alcança a nomeação para cargos políticos, desde que, é claro, a minha irmã tenha capacidade, mínima capacidade técnica para assumir aquela função. Ok? A súmula não alcança os cargos políticos e primo pode, ok? Primo pode, beleza? Beleza, prof. O que mais que você quer falar com a gente? Eu falei essa questão. Ok, gente. Outros princípios que são muito importantes. Princípio da publicidade, né? Haja vista que as medidas da administração devem ser controladas por nós temos que tomar conhecimento do que o Estado está fazendo com o nosso dinheiro. É uma forma que o povo possui para controlar as medidas da administração. Então, em regra, todas as medidas da administração serão públicas. Todas, no sentido de garantir a elas transparência, para que nós, população, possamos controlar as medidas do Estado. Prof, mas todas mesmo serão publicizadas? Todas as medidas da administração? Não, gente. Se eu estiver diante de alguma medida tomada pelo Estado que esteja ligada a uma questão de segurança nacional, que envolve um relevante interesse coletivo, ou se eu estiver falando de algo que está ligado a um fórum íntimo, privado do particular, essas medidas serão mantidas em sigilo. Imagina só se a PM do Rio fosse divulgar o plano de segurança da Rocinha.
não teria segurança na Rocinha, correto? Então, algumas medidas, alguns atos administrativos serão mantidos em sigilo. Nessas situações, essas exceções vocês precisam saber. Sim, o ponto que é mais cobrado está aqui de vermelho. Isso aqui, gente, a gente analisou muitas questões. Eu estou chegando à análise de 30 mil questões. Então, eu te falo com muita segurança. O ponto mais importante do princípio da publicidade são as exceções que eu acabei de falar. Outro ponto que é importante sobre a publicidade. Gente, o ato administrativo só passa a produzir efeitos quando ele for público. A partir do momento que ele se tornar público, se tornar conhecido. Vamos dizer que o órgão de trânsito do seu município aí mudou as regras de trânsito e a partir daquele momento, naquela esquina que você costumava parar seu carro todo dia, passou a ser proibido estacionar. Mudou as regras. Só que você sabia disso? Não. Quando é que você vai ficar sabendo disso? Quando for colocada uma placa de proibido estacionar naquele local. A partir do momento que eu tenho uma placa, aquele ato que foi publicizado, aquela medida se tornou conhecida e ela vai passar a produzir efeitos. Quais efeitos? Uai, se você parar naquele local, você vai ser multado. Ah, professora, então publicidade não é a mesma coisa que publicação. Não é a mesma coisa que publicação. Existem várias formas de conferir a publicização de um ato administrativo, como, por exemplo, a colocação de uma placa de proibido estacionar numa esquina. É uma forma de publicizar uma medida de trânsito? É uma forma de publicizar uma medida de trânsito, beleza? Daqui a pouquinho eu olho, gente, eu olho os comentários de vocês, tá bom? Já falei com vocês que esse não é um princípio absoluto. Princípio da eficiência é muito fácil. Outros princípios que estão expressos na Constituição, pessoal. Princípio da participação, princípio da ampla defesa, princípio do devido processo legal administrativo. Devido processo legal administrativo. O que abarca esse princípio? Você aí é uma das partes em um processo administrativo, um processo que corre na administração. Você tem direito à defesa prévia. Defesa prévia é o que, professor? Se você não quiser constituir um advogado para te defender, você pode se defender sozinho. Você tem direito à defesa prévia. Mas se você, porventura, quiser constituir um advogado para te representar, para te defender, você pode também. Você tem direito também à defesa técnica. E você também tem direito ao duplo grau de jurisdição. Correto? Você não ficou satisfeito com a decisão que foi tomada pela administração, você tem o direito de recorrer. Professor, eu preciso fazer algum tipo de depósito prévio, caução, para recorrer daquela decisão? Não, ok? Esses são os 3 pontos importantes que você precisa saber sobre o devido processo administrativo. Você tem direito à defesa técnica, você pode se defender sozinho, sem constituir um advogado. Se porventura você quiser, você pode constituir um advogado? Pode, mas se você quiser se defender sozinho, você também pode. E você tem direito ao duplo grau de jurisdição? Se você não se sentiu satisfeito com aquela decisão, você pode recorrer daquela decisão? Pode recorrer daquela decisão, beleza? São pontos importantes. Súmula vinculante número 21. Não dá para esquecer, cai muito, por favor, prestem atenção no que eu tô falando, ela é muito importante. Agora, o que é mais importante está aqui em amarelinho. Essa frase aqui respondeu a 187 questões dos últimos 5 anos. 187 é um número muito grande, viu, gente? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Se você quiser se defender sozinho no âmbito de um processo administrativo, você pode. Você não precisa constituir um advogado. Beleza? Ok, prof. Além disso, gente, princípio da continuidade, vou falar bem rapidinho, porque é importante. A atuação da administração pública deve ser contínua. A administração pública ela não pode parar. Continuamente ela deve prestar serviços públicos. Entretanto, existem 3 situações admitidas na legislação em que é possível uma paralisação, uma interrupção na prestação do serviço público. Primeira situação, por razões de ordem técnica e segurança das instalações. Você já deve ter recebido na sua casa uma cartinha falando que em tal dia não estaria disponível o serviço de distribuição de água ou o serviço de iluminação devido a um reparo que seria feito naquela data, um reparo na rede. Nessa situação, eu tenho uma interrupção
da prestação de serviço público em virtude desse reparo na rede por razões de ordem técnica. Nessa situação, lembrem-se, você recebeu uma cartinha, você recebeu um prévio aviso na sua casa, com certeza. Segunda situação, em razão do inadimplemento do usuário. Você aí todo mês utiliza seu telefone, mas não pagou a conta de telefone. Se você não pagou a conta de telefone, você vai receber uma cartinha também falando que aquele serviço vai ser cortado. Você tem que pagar. Se você não pagar, o serviço vai ser paralisado, vai ser interrompido. É claro, a administração pública, uma empresa pública ou uma concessionária de serviço público não poderia continuar prestando um serviço para você que não está pagando. Beleza? Ok. Terceira situação, por razões de uma emergência. Caiu um poste de luz, você o quê? Não vai ficar sem luz naquele período. Beleza. Só que em razão desse princípio surgem 3 questionamentos, são as 3 principais perguntas que caem sobre esse princípio. Primeira pergunta, professora, se a atividade de administração pública tem que ser contínua, o servidor público tem direito de greve? Tem. Tem direito de greve, está na Constituição. Só que essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada, ou seja, uma norma que carece de uma lei que a regulamente. Só que essa lei ainda não foi elaborada, não foi editada. Em razão dessa omissão legislativa, o STF entendeu que aplica-se ao servidor público a Lei Geral de Greve, ao servidor público civil. O servidor público militar não tem direito de greve. Professora, é admitido o corte na remuneração do servidor público que entrou em greve? É admitido o corte na remuneração do servidor público que entrou em greve. É sim admitido, porque o ônus da greve, os prejuízos da greve devem ser repartidos entre todos, né? A população sofre quando o servidor público entrou em greve porque ela vai ficar sem aquele serviço. O Estado sofre porque vai ficar sem aquela mão de obra. E o próprio servidor que está em greve também tem que sofrer. O próprio servidor vai acontecer o quê? Vai ter um corte na remuneração dele, porque senão ele teria um incentivo para continuar em greve, beleza? Ponto importante. Qual que é a outra pergunta sobre esse aspecto que a gente tem que saber? Admite-se cláusula do contrato de exceção, cláusula de exceção do contrato não cumprido no contrato administrativo? Pessoal, o que essa cláusula trata? Num contrato entre 2 particulares, eu tenho que cumprir o que compete a mim e você teria que cumprir o que compete a você. Vamos dizer que você não cumpriu sua parte. Se você não cumpriu sua parte, eu que não vou cumprir minha parte, não é verdade? É assim que funciona. Agora, no contrato administrativo, não é bem assim que funciona, não. Vamos dizer que a administração pública contratou uma empresa. Contratou uma empresa para prestar um serviço, para disponibilizar um certo produto, qualquer coisa desse tipo. Vamos dizer que a empresa está lá trabalhando direitinho, está prestando o serviço direitinho, só que o Estado não está pagando. Não está pagando. Aquela empresa pode simplesmente paralisar a prestação do serviço? Pode simplesmente paralisar a produção daquele produto? Ela pode? Não. Ela tem que aguardar um período de 90 dias de inadimplemento para então paralisar as suas atividades. É o que a gente fala de cláusula de exceção do contrato não cumprido diferida, somente após esse prazo de 90 dias. Isso decorre do fato de que nós estamos diante de um contrato administrativo. Contrato administrativo é aquele que é regido pelo regime jurídico administrativo, que é formado por 2 princípios, o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Nós sabemos que no bojo dos contratos administrativos o Estado tem mais poder, tem mais do que prerrogativas, porque o Estado busca alcançar o interesse público. Em razão desse fato, a empresa tem que continuar prestando aquele serviço por 90 dias, mesmo sem receber, beleza? Mesmo sem receber. Ok. Além disso, gente, admite-se exceção do contrato não cumprido nos contratos de concessão? Nos contratos de concessão, não. Nos contratos de concessão, não. Sabe por quê? Porque quem paga a empresa concessionária, a empresa que foi contratada, quem paga a empresa é o usuário, não é o Estado. Nos contratos de concessão, quem paga aquela empresa somos nós. Quando a gente entra num ônibus, a gente está pagando uma empresa concessionária de transporte público. Quem paga é o usuário e não o Estado. Beleza? Ok, prof. O que mais? Gente, o controle dos atos administrativos. Esse é um ponto que é tão importante, cai tanto, né? E todo mundo tem que saber para a hora da prova de toda forma. Pessoal, quando eu estou diante de
quando eu estou diante de Quando eu falo de controle de ato administrativo, eu tenho que lembrar que a própria administração controla os seus próprios atos. Né? O que a gente fala da autotutela. Né? O Estado, a administração pública, controla os seus próprios atos. Controla frente a quais aspectos? Há um controle de legalidade e um controle de mérito. Esses dois controles são realizados pela administração pública. Então, a administração pública ela pode rever o mérito daquele ato. O que é o mérito daquele ato? A conveniência ou oportunidade da aplicação daquela medida. Né? Vamos dizer que o Estado decidiu construir um hospital. Depois mudou o entendimento, verificou que é mais importante construir uma escola. Isso é possível? É possível essa revisão, essa modificação do mérito inicial do ato? Sim. Quem pode fazer esse controle de mérito é só a administração pública. Porque a administração pública é o executivo que tem competência, que foi eleito para tal, que nos representa para tomar esse tipo de decisão. Beleza? Quem realiza controle de mérito dos atos administrativos é o próprio poder que editou aquela medida. Olha essa frase que eu falei, isso gera confusão, mas já vou explicar para vocês por quê. Agora, há também um controle de legalidade. Se eu estou falando de Estado, eu tenho que lembrar que o Estado, ele atua em conformidade com a lei. Então, se o Estado, se ele mesmo verificou que olha, tem uma medida aqui que está ilegal, que tem um vício de legalidade, ele vai o quê? Ele vai anular aquela medida. Então, se o próprio executivo verificar que ele editou uma medida ilegal, ele vai anular aquela medida. Agora, quem mais pode controlar as medidas administrativas que foram tomadas pelo Poder Executivo? O Poder Judiciário, quanto a aspectos de legalidade. O juiz pode analisar as medidas da administração pública no que tange aspectos de legalidade? Sim. Sim. Então, para tudo, professora. Você me falou que o controle dos atos administrativos pode ser um controle de mérito ou um controle de legalidade. Quem realiza controle de mérito dos atos administrativos é o próprio poder que editou aquela medida administrativa. Sim, mas você falou também que o próprio poder que editou aquela medida, ele pode fazer um controle de legalidade? Pode. E o Poder Judiciário também controla as medidas administrativas no que tange aspectos de legalidade. É isso? É isso. Tipo assim, gente, tipo assim. Vamos dizer que o governo do estado definiu que ele iria iniciar a construção de um estádio de futebol. Só que aí, pessoal, em razão de uma mudança aí do interesse público, ficou definido que já não seria mais necessário construir um estádio de futebol, que seria mais interessante construir um hospital, um colégio, alguma coisa assim, correto? Beleza. Essa mudança é uma mudança de mérito, correto? Da conveniência e oportunidade. Já não é mais conveniente, já não é mais oportuno construir aquele estádio de futebol, beleza? Ok. Ixi, gente, minha bateria vai acabar. Minha bateria vai acabar. Ixi, bem, beleza. Vamos dizer que a empresa que havia sido contratada para construir aquele estádio de futebol ficou injuriada com aquela mudança de interesse, com aquela mudança ali. Aquela empresa foi lá e ajuizou uma ação judicial e falou com o juiz: juiz, que absurdo, juiz! Isso não pode acontecer, não? Essa mudança é ilegal. Pode o juiz definir que, olha, nessa situação aqui que eu tô vendo, é mais importante mesmo construir o estádio de futebol. Peraí, o juiz foi eleito para definir algo desse tipo? O juiz tem informações sobre o orçamento do Estado, sobre as demandas da população? O juiz pode decidir questões relacionadas ao mérito de uma medida administrativa? O juiz estaria usurpando a função do executivo, não é verdade? É verdade. Então, o judiciário não faz controle de mérito das medidas administrativas. Agora, o juiz, verificando que foi editado um ato ilegal, em desconformidade com a lei, ele pode analisar o caso concreto e verificar que, de fato, realmente não foi cumprido a lei? Sim, esse controle de legalidade o juiz pode fazer, beleza? Agora, professora, uma questão importante. Nós sabemos que os outros poderes também editam medidas administrativas. Não é só o poder executivo que edita medidas administrativas.
o judiciário e o legislativo também editam medidas administrativas. É verdade. Quando o judiciário editou uma medida administrativa, quando o legislativo editou uma medida administrativa, naquele momento, eles estão desempenhando a função atípica administrativa, eles podem controlar o mérito daquelas medidas? Sim. O judiciário só controla o mérito das próprias medidas administrativas editadas por ele, não das medidas administrativas editadas pelo executivo. Beleza? Pegadinha de prova, ok? Ok, professora, mas tá bom. E se a administração pública, então, realizando aí esse controle, essa autotutela, verificou que um ato administrativo foi editado em desconformidade com a lei? Se aquele ato é um ato ilegal, ele deve ser anulado. A anulação gera efeitos ex tunc. T de tunc, T de testa. Quando você bate na testa, ela vai para trás. Ou seja, efeitos que retroagem para o passado, apagando todos os efeitos gerados por aquele ato. Tipo assim, olha, aquele ato nunca foi nem editado, ó. Fizemos uma besteira, editamos um ato ilegal, vamos tirar isso aí, vamos apagar isso aí, correto? E a revogação? A revogação, por sua vez, gente, não é um controle de legalidade, é um controle de mérito. Aquele ato foi editado em conformidade com a lei, mas ele já não é mais conveniente e oportuno. Não é o caso em que o Estado tinha definido a construção de um estádio de futebol, mas aí mudou o entendimento e falou, é melhor a gente construir uma escola. Houve o quê? Uma revisão do mérito, da conveniência e oportunidade. Então, aquelas medidas foram revogadas e a revogação gera efeitos ex nunc. N de nunc, N de nuca. Quando você bate na nuca, ela vai para frente. Ou seja, dali para frente, aquele ato não produz mais efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos, beleza? More para nós, vocês já sabem. Agora, prof, qual que é o prazo que a administração pública tem para anular uma medida que gerou efeitos positivos, né, um particular de boa fé, que gerou benefício àquele particular? Prazo decadencial de 5 anos. Lembre-se que no direito administrativo predomina-se os prazos de 5. 5 dias, 5 anos, se for para chutar, chute 5. Gente, a minha bateria, ela vai acabar, parece brincadeira, eu acho que meu celular tá viciado essa bateria. Então, eu vou ter que encerrar aqui. Oh, eu queria falar tanto, gente. Nossa, de tanta coisa. Mas olha, eu vou deixar um gostinho pra vocês. Ó. Realmente, princípio da impessoalidade é o princípio que mais cai. Responde a 15% das questões de prova. Essa frase aqui responde a 15% das questões de prova. Não tô conseguindo nem ler mais, porque tá tão apagadinho o celular agora. Seguido de princípio da autotutela e princípio da autotutela, depois vem princípio da impessoalidade, da publicidade. Tem aqui direitinho a frase. Gente, dessa forma como eu falei com vocês, eu falei aqui muito rapidamente, né? Mas dessa forma como a gente estruturou, todas as perguntas de prova são respondidas por esse texto aqui, por esse livro, né? Vocês já ouviram falar do meu livro, agora até a gente não vai mais disponibilizar. Mas, então fiquem tranquilos com o que eu tô falando, isso aqui é com base em dados matemáticos, tudo que eu falo. O que é mais importante, que não é. E eu não tô conseguindo, gente, não tô conseguindo mais ler. Tá assim, apagado o celular. Tá apagado o celular. Põe o celular no soro. O celular tá doente, vou pôr no soro. Ô, gente, eu vou ter que me despedir de vocês, viu? Um beijo grande, mas aqui vai apagar, senão eu nem consigo... Eu vou ter que me despedir, viu? Obrigada, um beijo grande pra vocês, porque tá assim, gente, tá apagadinho, não consigo nem ler. Que bom que vocês gostaram. Beijo grande, ó, vou tentar fazer amanhã. Amanhã eu faço pra vocês organização administrativa, poderes e atos. E domingo eu faço licitações e contratos. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.